Irmãos, convido a todos a abrir vossas Bíblias, no livro de 2 Reis, capítulo 4. Enquanto os irmãos vão procurando, quero aqui agradecer ao pastor Deildo pela porta de ministrar a palavra do Senhor aqui nessa noite. Obrigado, pastor. O pastor Tiago também, que foi quem abriu essa porta, nos indicou. Eu sei que foi apenas por bondade, porque eu não sou pregador, irmãos. Eu sou bem caseiro, dificilmente saio da minha congregação, mas também gosto de ministrar a palavra de Deus, por isso se colocamos na presença de Deus para fazer aquilo que Deus nos coloca. Quantos minutos? Meus irmãos, diz assim um texto: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si, sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ele os enchia. E sucedeu que, cheios os que foram os vasos, disse a seus filhos: traz-me ainda um vaso. Porém, ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio a ela e o fez saber o homem de Deus, e disse-lhe ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos vivei do resto. Amém? Podemos assentar, meus irmãos. Mais uma vez agradeço a Deus estar aqui com os irmãos. Eu estava aqui dizendo que a razão de ser muito caseiro, porque como eu atuo como segundo pastor na congregação, então dificilmente a gente sai. Atuo também como líder da mocidade e superintendente da escola dominical. A gente acaba ficando muito limitado para sair, mas isso para mim tem me sido por grande valia. A gente servir a obra do Senhor é muito bom, e eu aprendi desde cedo, porque sou neto de pastores, minha mãe me criou dentro do ciclo de oração. Isso para mim é uma grande bênção, servir a Deus. Meus irmãos, quando estava meditando sobre o que poderia pregar, Deus me trouxe a reflexão, uma frase que uma vez eu publiquei no Facebook, nas minhas redes sociais, meditando um pouco sobre algo que Deus tinha me colocado no coração, dizendo que as fontes nunca bebem dos seus rios. Muitas das vezes, a bondade que nós fazemos hoje, talvez nunca seremos recompensados pelo aquilo que nós fazemos na obra de Deus. Talvez a bondade e a caridade que você exerce na casa de Deus, você nunca vai receber retribuição alguma, mas talvez seus netos, seus filhos receberão disso. E Deus foi falando no meu coração, trazendo à memória um testemunho que meu pai havia contado para mim há muitos anos atrás. Como eu iniciei dizendo, meu avô, ele foi presbítero na igreja, e naquela época em que a questão de cargo, ser pastor era até irrelevante, porque era muito comum ter nas congregações dirigentes de igreja, em que diácono dirigia a igreja, cooperador dirigia a igreja, e ele como presbítero dirigia a igreja também. E ele
quando ele havia retornado, saído da roça, que era muito comum naquela época, década de 70, 80, ele saiu da roça e foi para a cidade, como hoje seria os centros urbanos. Deus havia abençoado ele, que ele tinha um grande terreno. E Deus colocou o coração dele para doar uma parte daquele terreno para a igreja. E ele doou para a igreja, onde é uma congregação até hoje. Ali está instalada a igreja dos Jardins de São João, na cidade de Araras, porque eu sou natural de Araras. E meu pai disse para mim: filho, seu avô doou um terreno para a igreja. E essa doação, talvez ali, aquilo que ele fez, ele nunca foi reconhecido pela igreja. Mas tem um porém: todos os filhos dele têm casa para morar. Nunca pagaram aluguel. A todos eles Deus deu uma casa. Para que irmãos tenham uma ideia, um dos meus tios, ele tem uma condição especial. Até esse tem a sua casa própria. Sabe o que é isso? É você plantar na casa de Deus. Para que vocês entendam porque eu iniciei contando esse testemunho, nós vamos ler que à luz da Bíblia Sagrada, esses versículos começam dizendo que uma mulher dos filhos dos profetas clamou ao profeta Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Quando nós começamos a ver essa introdução da história, você começa a situar, mas traduzindo o que aquela mulher estava dizendo: o meu marido, ele tinha uma história com Deus. Ele não veio, não parou de paraquedas na obra de Deus, não. Ele plantou na casa do Senhor, ele trabalhou na casa do Senhor, ele tinha história com Deus. E sabe a primeira aplicação que Deus quer falar para mim e para você? Ei, você precisa ter história com Deus. Você precisa ter vivências com Deus. Talvez você está vivendo coisas hoje que você até pensa: Deus, mas para que será? O que eu estou fazendo na casa do Senhor? Ei, mas eu quero te dizer, um dia, essa história você vai dizer: eu tenho história com Deus. Eu plantei na casa de Deus. Eu vivenciei coisas na casa de Deus. E eu quero dizer para você uma coisa: talvez coisas que você está fazendo para Deus ninguém sabe o teu nome, nunca o teu nome talvez foi citado, mas lá nos céus, a tua história está sendo lembrada todos os dias. Aleluia. Talvez nós, quando começamos a recapitular as histórias bíblicas, é consenso da maioria das pessoas dizer que o marido daquela mulher era Obadias, o homem que aparece na história de 1 Reis, capítulo 18, dizendo que ele escondeu homens, profetas da rainha Jezabel, e ele alimentou com pão e água. E vão dizer que aquela dívida que ele contraiu foi decorrente desse ato que ele havia feito, desse ato de fé. Mas eu quero dizer já de plano para você entender uma coisa: Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve nada para ninguém. Tudo aquilo que você está fazendo no reino de Deus, um dia terá recompensa. Talvez você está dizendo: ei, eu estou plantando e não estou vendo o resultado. Ei, um dia você vai colher tudo aquilo que você está plantando na casa de Deus. Um dia você vai colher todas essas orações. Um dia você vai colher todos esses jejuns. Um dia você vai colher tudo aquilo que você está plantando na casa de Deus. E aquele homem investiu no reino de Deus. Ele investiu no reino de Deus. E você quer aprender o melhor lugar para você investir? É na casa de Deus. Hoje, muito se discute qual é o melhor lugar para investir. Quando as pessoas chegam a debater: não, é renda fixa. Não, você vai ter que fazer um day trade. Você compra ação, vende ação e você vai ganhar.
Mas eu quero dizer uma coisa para você, faça como Paulo. Eu tenho me gastado e deixarei gastar ainda mais pelo reino de Deus. Sabe por quê? Quando você se gasta no reino de Deus, você não perde nada. É o melhor investimento que você tem é quando você gasta no reino de Deus. Eu não estou falando aqui somente de dinheiro, não. É muito mais do que isso. Se você tem dinheiro para ofertar na casa de Deus, faça isso. Se você pode contribuir, contribua na obra de Deus. Mas se você não tem, entregue seu tempo a Deus. Permita-me estender essa mensagem. Como líder da mocidade, eu quero dizer para os jovens dessa noite, entregue para Deus os melhores dos seus dias. Porque quando os jovens pensam, não, eu estou na flor da idade, eu vou curtir, depois eu volto, eu vou aproveitar a vida, depois eu volto. Não, não faça isso. Entregue para Deus os melhores dos seus dias. Entregue para Deus a sua juventude para Deus. Entregue para Deus a sua adolescência para Deus. Aqui é o melhor lugar do mundo para você estar. Eu posso até mesmo dizer um desabafo de uma crise que eu tive com Deus. Eu nasci, me criei dentro da igreja. Você foi para casa? Com 12 anos eu recebi um chamado de Deus muito forte. Eu lembro até hoje, eu tinha encabulado uma aula e voltei para casa. Quando eu voltei para casa, irmãos, eu lembro que naquela época a nossa situação na minha família estava tão ruim, mas tão ruim. Mas uma coisa que não faltava dentro de casa é a oração. Irmãos, era campanha atrás de campanha de oração em casa. Isso era direto. Quando eu chego em casa, estava uma das irmãs, muito usada por Deus, conversando com a minha mãe. Depois começa a chegar mais irmãs e vai chegando mais irmãs. Reunido pelo menos ali 5 a 6 irmãs. E quando chega ali, é o horário das 3 horas, então era horário para oração. Quando começam, elas vão para orar e começam a insistir comigo: Salomão, vamos orar. Salomão e Samuel, vamos orar. Era eu e meu irmão. Meu irmão pegou, já saiu. E começaram a insistir comigo. Irmãos, eu tenho um ponto de fraqueza. Às vezes eu penso, é melhor eu aceitar para parar com a insistência. E lá vou eu para entrar na oração junto com as irmãs. Eu começo a orar, e orando baixo, e orando ali, dizendo: Deus. Só Deus, eu não sabia nem o que orar. E comecei a orar. Mas quando eu começo a orar, vem uma irmã para falar comigo, dizendo: Salomão, ora de verdade. Fala para Deus o que você precisa falar. Se você não souber o que falar, pelo menos dê glória a Jesus, que Jesus vai fazer alguma coisa na sua vida hoje. Irmãos, é aquela coisa, você já entrou no meio da roda de oração. Ou você entra no clima, ou você sai logo de vez. E eu entrei. E comecei a dar glória a Deus, e dando glória a Deus. E o fogo começou a descer, e o fogo começou a descer, e o Espírito Santo desceu sobre a vida de uma irmã daquelas profetisas, e veio falar comigo. E eu sei que quando ela falava, irmãos, eu sentia meu coração arder. Parecia que o fogo do Espírito Santo tinha descido e começou a queimar tudo que era ruim na minha vida. E eu sabe qual era o desejo que eu tinha no coração? Era de enfiar dentro da terra de tanto arrependimento que eu tinha. Arrependimentos e arrependimentos. Sabe por quê? Quando o Espírito Santo chega, ele faz entender o quão pecador nós somos, independente somos de Deus. E eu ouvi a voz de Deus falando comigo, dizendo: ei, eu tenho um projeto na tua vida. Você vai ser um pregador da minha palavra. Você vai fazer a minha obra. Eu te escolhi. Você vai pregar. Você vai fazer isso e aquilo, irmãos. Eu recebi aquela palavra. Eu saí daquele momento como se fosse Saul. Depois que o profeta Eliseu, fui transformado em outro homem. Outro homem. Com 12 anos. Eu não podia ver uma Bíblia na minha frente. Todo dia que eu acordava, eu tinha que ler a Bíblia. Eu fiz um propósito com Deus, dizendo: Deus, eu quero ler a Bíblia inteira. E eu coloquei uma meta, tinha que ser 12 capítulos por dia. Irmãos, eu comecei a se empolgar. E comecei a me empolgar, era todos os dias lendo e relendo a Bíblia. Irmãos, eu sei que tinha dia que eu lia 36 capítulos em um dia. Só que o tempo passou.
E eu lembro que eu comecei a ter uma crise, dizendo que, olhando para trás e olhando para aquilo que eu tinha vivido, e dizendo: Deus, eu não tive amigos na minha adolescência. Eu começava a dizer: Deus, quando eu tinha 12 anos, todo mundo estava brincando, eu não tive isso. Todo mundo dizia que eu era sério, mas na verdade não era sério, é porque eu queria aprender a palavra de Deus. Só que o tempo passou e me fez entender uma coisa: eu não perdi nada de estar no reino de Deus. Sabe por quê? Todos aqueles que estavam brincando, todos aqueles que estavam jogando bola, todos aqueles que estavam ali matando aula, hoje já não estão aqui para contar a história, mas hoje eu estou aqui para dizer para você: ei, vale a pena estar na casa de Deus, vale a pena o reino de Deus, vale a pena investir a tua vida na casa de Deus. Quantas bênçãos eu recebi por estar na presença de Deus. Invista o seu tempo na casa de Deus. Invista a sua vida. Invista tudo aquilo que você tem. Invista na presença de Deus. Porque Deus nunca vai dever nada para você. Hoje eu posso bater no peito e dizer: foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. Foi entregar a minha vida de corpo, alma e espírito ao Senhor. Aleluia. Só que muitas vezes, irmãos, servir a Deus não é um contrato de isenção que nós não vamos receber provações. Aquele homem gastou e se deixou gastar na presença de Deus. Só que quando ele chega, a enfermidade chega, quando a morte chega, não tem crente, não tem ateu, não tem para ninguém. A morte leva, pronto, acabou. O dia mau, ele chega para todas as pessoas, independente se você quer ou não, o dia mau vai chegar. E a pergunta que eu te faço é: você está preparado para o dia mau? Porque ele vai chegar. Querendo ou não, ele chega na nossa vida. E ele chegou para aquela mulher. Só que ela lembrou de uma coisa. O exemplo do marido dela. Eu sei para onde ir. E ela chega para o profeta Eliseu dizendo: ei, eu tenho essa demanda. E ele chega e diz para ela, e diz: olha, o que hei eu de fazer para você? Quando ele faz aquela pergunta, ele lembra uma coisa: Deus não trabalha com nada. Deus trabalha com aquilo que nós temos. E ele pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Aquela mulher responde, uma resposta que talvez já foi tema de muitos congressos: você não tem senão um pouquinho de azeite na botija. E ela vai, responde isso. É interessante quando você procura o significado do azeite dentro da Bíblia Sagrada, ele existe em várias aplicações, ou seja, vários usos. Mas um dos usos que são pouco falados, e eu gosto de pregar sobre ele, mas essa é uma verdade, é o combustível. Porque quando você pega em Mateus capítulo 25, quando fala ali a respeito do azeite, não está falando da fé. Porque as 10 virgens todas acreditavam. Todas esperavam o noivo. Mas quando faltou o azeite, estava dizendo que faltou o combustível, a motivação. O que te move? Faltou a devida crença. Deixa eu te falar uma coisa, uma reflexão que Deus coloca no meu coração para mim e para você. Às vezes a dificuldade vai bater na minha porta, na sua porta. Vai colocar de nós, vai tirar de nós o chão. Porque, irmãos, é muito gostoso a gente falar a respeito de promessas e milagres. Mas para falar de milagres, melhor, para viver milagres, precisa haver uma necessidade. Para falar de provisão, como foi muito cantado aqui, de sonhos, projetos que Deus está restaurando, precisa haver uma necessidade. E deixa eu perguntar para você: quem é você no dia da aprovação?
Porque muitas vezes a aprovação está batendo na minha porta, na tua porta. E nós, o que nós pensamos é, se não a gente pensar, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar o evangelho, a igreja não é para mim, isso não é para mim. E nós começamos a dizer, eu vou deixar o evangelho porque não serve para mim. E Deus está dizendo, ei, cadê o azeite? Cadê o azeite da tua vida? Cadê o azeite da tua vida? Cadê o azeite da tua vida? No momento do melhor momento da tua vida que você precisa ter azeite. Quantas pessoas estão querendo abandonar o reino de Deus no meio das provações? Aleluia. Deus coloca para nós dizendo, ei, nos dias das maiores provações nossas, precisamos ter azeite ainda. Quando a enfermidade bater na tua porta, lembra do azeite. Quando o alimento faltar na tua casa, lembra que você precisa ter azeite. Quando a enfermidade bater na tua porta, lembra de ter azeite na tua vida ainda. Quando o luto bater na tua porta, todas essas situações que eu estou falando, meus irmãos, eu já vivi. A questão do luto. Eu lembro que há 2 anos atrás faleceu meu sogro. Irmãos, eu lembro que um dia a esposa do pastor veio conversar, perguntando a respeito da minha esposa. Como que ela está? Eu falei, olha, tudo que eu sabia de teologia para responder as perguntas já acabou. Agora eu só estou orando. Porque a minha esposa fez tantas perguntas para mim, que chegou um momento que eu já não sabia mais responder. Mas uma coisa que eu aprendi, quando as coisas apertarem para você, não deixe faltar a fé. Pode faltar tudo na tua vida, mas não deixe faltar a presença de Deus. Pode faltar o alimento, você pode perder seu emprego, pode dar tudo errado para você, mas não deixe faltar o azeite. O Deus que está aqui para multiplicar o azeite para você. Se a tua fé está pequena, ei, levante as tuas mãos e adore ao Senhor, porque Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar a tua vida. Ele quer renovar você nessa noite. É noite de renovo. Deus tem falado desde o início do culto. Deus não vai deixar você morrer no meio dessa provação. Essa provação não vai matar você. Você não vai parar. Você vai continuar. O inimigo pode estar pensando que vai roubar tudo em você, mas Deus está entrando com a providência em nome de Jesus. Ei, você está no lugar certo. Você está no lugar certo. Você veio buscar uma palavra profética de Deus. Você veio buscar uma palavra, uma direção de Deus. Aprenda uma coisa: ainda que esteja difícil, não deixe de dar glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ainda que esteja difícil, vai dando glória, 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 que uma hora o milagre vai acontecer. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, ela recebe uma palavra profética do profeta. Ele diz, olha, pega esse azeite. Melhor, pega e pede vasos emprestados. E não poucos. O quanto você conseguir. Aqui existe um mistério, se você quer viver a provisão de Deus. Eu vou dar 2 mistérios. Para você entender. Deus faz milagre, mas Ele usa pessoas. Deus faz milagres, mas Ele vai usar pessoas. Então quero dizer uma coisa para você, não sei que contexto você está vivendo, deixa teu orgulho de lado, aprende a aceitar aquilo que Deus está providenciando para você. Eu lembro até hoje uma situação que eu aprendi com um pastor amigo meu, que ele já até faleceu.
Às vezes ele pedia para mim levar ele para alguns lugares. E eu me sentia constrangido, porque todas as vezes ele queria abastecer o carro. E eu dizia para ele, não, pastor, não precisa, ele abastece. Chegou um momento que ele ficou meio bravo comigo e falou, ó, Salomão, quando Deus estiver mandando a provisão para você, vê se aceita. Deus sabe que você vai precisar de você daqui a alguns dias. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu estou enviando pessoas para abençoar a tua vida. Talvez você está dizendo, mas é meu vizinho, mas é provisão de Deus. É meu colega, mas é provisão de Deus. É uma pessoa que eu não conheço, mas é provisão de Deus. É provisão de Deus. É provisão de Deus que está chamando a tua vida. Oh, o Espírito Santo de Deus está dizendo que Ele está enviando pessoas à tua vida. Deus está colocando pessoas para ajudar teu ministério. Deus está usando pessoas para colocar você em lugares que você nunca imaginou que você iria chegar. E você vai dizer, mas será que Ele quer alguma coisa comigo? Não, é providência de Deus. Porque crente é assim, ou é 8 ou 80, ou ele aceita tudo, é desconfiado de tudo. E Deus está dizendo para mim e para você, Deus vai tirar pessoas e vai colocar pessoas na tua vida. Sabe o que é isso? Aquilo que não presta, Deus vai começar a tirar. Algumas pessoas irão se afastar, outras irão se aproximar. Sabe por quê? Deus tem provisão para você e Ele vai usar pessoas. Deus usa pessoas. Deus usa homem e mulher. Segundo mistério que Deus está falando para mim e para você nessa noite. Para receber a bênção, você precisa ter comunhão com o teu irmão. Aleluia. Comunhão. Deixa eu te falar uma coisa. Será que você pode pegar teu telefone e ligar para qualquer pessoa? Ou será que você pega seu celular e você fica, esse eu não posso mais, esse daqui não dá mais, aquele não dá mais? Ei, tenha comunhão com o teu irmão. Ah, irmão, Salomão, mas tem hora que é difícil. É difícil, irmãos, mas tenha comunhão. Porque até o inimigo, uma hora, vai ser usado por Deus para te abençoar. Ah, mas não entendo isso. A Bíblia vai dizer, em Isaías capítulo 45, a Ciro, meu ungido, que eu tomo pela mão, para apacentar o meu povo. Sabe quem foi Ciro? Um dos reis que comandou a Babilônia, o reino babilônico, na época do cativeiro. E foi ele que Deus usou para trazer eles, o povo do cativeiro, de volta. Mas o que é isso? É um povo inimigo, é inimigo. Mas quando Deus quer usar, Deus usa até o inimigo para abençoar a sua vida. E não adianta você ficar com orgulho, dizendo, eu não preciso de inimigo, eu não preciso de você. Você precisa, porque é Deus que está mandando. Sabe por que eu quero dizer uma coisa para os irmãos? O pastor acabou dizendo sobre isso. Dentro da minha profissão como advogado, quantas vezes aquele que brigou comigo, quis discutir comigo num dia, no outro dia estava me procurando para me abençoar. Sabe o que é isso? Tenha sabedoria. Sabe o que eu quero dizer para você? Uma palavra profética para você. Se você quer ser abençoado por Deus em outro nível, libere perdão. Porque você não pode deixar a porta fechada. Porta aberta, o que é? Acesso, porque pessoas irão ir e voltar na tua vida, mas todas serão para abençoar a sua vida. Aleluia. Deixa eu acelerar, irmãos, que o tempo já se vai. Aleluia. Ela pega todos esses vasos. E a palavra profética que Deus deu para Eliseu ainda: vai e fecha a tua porta junto com teus filhos. Ela segue a orientação da palavra profética. Ele chega em casa, fecha as portas. Sabe o que Deus colocou no meu coração? Eu quero dizer para os irmãos: você vai pedir o conselho para o pastor, porque ele é homem de Deus. Você vai pedir o conselho para o teu líder, porque ele é homem de Deus. A tua líder, porque ela é homem de mulher de Deus. Mas tem um porém. Por mais que você recebeu o conselho, você vai ter que ter o seu particular com Deus.
é que Jesus disse em Mateus: quando orares, entra no teu secreto, fecha a porta e ore ao Pai, que Ele em secreto te vê. Sabe o que é isso? Você pode receber palavra profética que for, mas você precisa ter o teu secreto com Deus. Ah, irmão, mas a palavra profética não basta. Basta, mas você precisa falar com o Pai. Você precisa ter o seu segredo com Deus. Você precisa ter a sua vida de adoração e oração com Deus. Ei, desculpa eu ser duro com você, mas não faça homens e mulheres de Deus de muleta. Você precisa andar com as suas próprias pernas. Você precisa orar. Você precisa buscar a Deus. Você precisa ler essa palavra. Aquela mulher falou com o profeta, mas teve que ir para a casa dela no secreto com os filhos dela. Deixa eu te falar uma coisa: milagre só vai acontecer no secreto com Deus. Não é em público, é no secreto. Aquela mulher pega aquele azeite, todos aqueles vasos e começa a deitar. E o azeite começa a multiplicar e multiplicar e não para de multiplicar. E você começa a querer entender, mas como que é isso? É milagre de Deus. Talvez você não vai entender milagre de Deus. Quem só pode explicar milagre? Aquele que viveu um milagre de Deus. Irmãos, nessa época eu contei que eu fui chamado por Deus com meus 12 anos. Passamos por tantas dificuldades financeiras que muitas vezes faltava alimento em casa. Só que minha mãe nunca foi mão fechada. Se ela tinha um pacote de arroz, eu falo porque eu vi isso, irmãos. Ela dava metade e ficava com metade. E eu lembro uma vez que aquela metade do pacote de arroz estava ali. E ela foi fazendo, e todas as vezes que ela foi tirando, foi multiplicando. Meus irmãos, eu na fase da minha adolescência eu comia bem. Eu comia muito bem. Um prato de comida para mim não era suficiente. Eu sei dizer que a minha mãe conta que aquela metade de pacote de arroz deu para 60 dias. É todas as vezes tirando e não diminuía. Tirava e não diminuía. Tirava e não diminuía. Sabe o que é isso? É Deus multiplicando. Você não vai entender. Mas eu quero dizer uma palavra profética para você. Não precisa entender nada. Só viva um milagre de Deus que Deus está preparando para você nessa noite. Porque Deus tem coisa grande para você nessa noite. E Deus em Cristo nos abençoe, meus irmãos. Espírito da verdade.